Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui pelo segundo dia. Obrigado por quem já aderiu ao canal, obrigado por quem está compartilhando. Para mim é uma experiência nova também ter esse tipo de contato via YouTube, mas tô bem empolgado aí com o projeto, tá? Às vezes a formalidade vai ficar exacerbada aqui, mas aos poucos eu vou me soltando para ficar mais fluida a apresentação, legal? Bom, falando um pouquinho da apresentação de hoje, eu ainda não estou entrando exatamente no projeto específico aqui do canal, porque eu quero mostrar para vocês um pouco do conceito por trás disso, né? Seria muito simples eu vir aqui começar a mostrar para você investimento, retorno financeiro, mas não, acho que tem um conceito por trás, que é uma coisa que eu acredito bastante. E claro, né, cada um pensa de uma forma, mas é a minha filosofia de pensar, principalmente com relação à educação financeira para os meus filhos. Então a gente está aí criando esse novo projeto, espero que dê certo e qualquer dúvida, por favor, sempre comentem, mandem mensagem. Aí na tela tem meu Instagram também, que é o Viver de Renda Passiva, podem me adicionar por lá, me chamar via direct no Instagram também. E quem puder compartilhar para a gente poder divulgar isso para mais pessoas, putz, fico muito feliz. Quem puder se inscrever no canal que não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. E aquele velho discurso que todo mundo fale, curte, compartilha, clica no sininho para poder ser lembrado quando tiver novos slides. Os horários eles não vão ser tão regulares, né? Eu tenho uma rotina aí um pouquinho pesada, mas me prometo comprometer aí com esse projeto que para mim é muito importante também. Tá legal? Bom, enriquecendo os filhos, né? Algumas questões que a gente tem aí no começo aí da criação dos filhos, ou às vezes até de forma tardia com o passar dos anos. Mas a primeira pergunta, que eu já vi várias matérias sobre o assunto, eu leio muito sobre isso e várias opiniões diferentes, as quais eu respeito todas, mas devo guardar dinheiro para os filhos, né? Eu diria que sim e que não, depende, né? Por quê? Depende do conceito por trás disso. Guardar por guardar, para quando chegar lá a criança tiver seus 18 anos, que não é mais criança, mas chega lá com seus 17, 18 anos e você dá de presente um carro ou dá de presente o dinheiro que ele quer fazer o intercâmbio ou para ajudar a pagar a faculdade, sem utilizar essa ferramenta ao longo do percurso da criação dele, eu acho que é muito vago, né? E aí se torna, diria que nesse caso não é o melhor cenário, por incrível que pareça, porque você acaba prejudicando ao invés de ajudar, né? Com a ideia de que o dinheiro vem fácil, as coisas acontecem de forma fácil e não que a gente vai dificultar a vida deles. Mas se a gente tem alguns anos aí no qual o nosso papel é educar os filhos, por que não fazer isso na parte financeira também? Então minha resposta é sim, devemos guardar dinheiro para os filhos, só que de forma consciente e, nesse caso, quando que isso é uma boa decisão, né? Isso é uma boa decisão quando eu faço isso de forma consciente, no sentido de explorar a parte da educação financeira e os conceitos por trás disso, e mostrar para ele que quando ele chegar lá não vai ser nenhuma surpresa o que ele tem, porque ele participou da construção disso. E a gente vai discutir bastante sobre isso, tá? Mesada e educação financeira. A mesada é uma coisa, hoje em dia é difícil até ouvir falar disso, né? Acho que na minha infância isso era mais comum, de ter mesada, de ter o dinheiro pro lanche na cantina da escola, etc. Ainda tem, imagino, mas é muito menos difundido, até porque a realidade financeira das pessoas hoje é bem diferente do que era antigamente. A mesada ela é bacana, ela é útil, né? Muito foi utilizado para tentar educar financeiramente as crianças, só que dependendo da família isso foi usado da maneira incorreta, né? Com aquela mesma mentalidade de ter o dinheiro fácil que não é o melhor cenário. Então, eu acho que a mesada, eu não quero dar spoiler aqui para adiantar a forma a qual eu pretendo ministrar esses próximos dias aqui em relação à forma que eu pretendo fazer com meus filhos, mas eu acho que tem produtos financeiros hoje que permitem você ter a utilização como se fosse de uma mesada, né? Só que trazendo um conceito de que, filho, vale a pena você utilizar todo esse dinheiro que você tem direito, que você conquistou. Olha quanto tempo demorou para você conquistar, né? Será que legal, é legal ter, é legal poder comprar, é legal ele saber o preço das coisas. Crianças têm desejos, têm anseios, a gente tem que atendê-los também para não gerar uma geração frustrada aí que é só guardar dinheiro, porque o dinheiro é o meio, não é o fim. Mas eu acho que dá pra gente começar a colocar na cabeça das crianças, dos nossos filhos, netos, sobrinhos,
o conceito de que será que vale a pena eu pegar tudo ou vale a pena eu reinvestir uma parte para o mês que vem eu ter um pouco mais? Então a gente vai um pouco nessa linha, tá? Tangibilizar dinheiro para as crianças, isso é super importante, né? Dinheiro por dinheiro, a criança não tem noção, né? Isso eu vejo no meu dia a dia. Ah, pai, vamos lá comprar? Não, mas esse é barato, né? E às vezes até inventa valor. Um produto que custa 100, 200 reais, ela fala, não, eu já vi lá é 10 reais, né? Então, é muito relativo isso. Então, essa tangibilização do dinheiro é super importante. E principalmente da origem, né? Se você pergunta para a maioria das crianças hoje de onde veio o dinheiro de casa, poucas sabem, e as que sabem falar ah, é do trabalho do papai, é do trabalho da mamãe. Mas a gente consegue mostrar que ele também tem possibilidade de ter esse dinheiro de forma trabalhada, né, através de compra de ativos, e é isso que a gente vai mostrar, tangibilizando. E esses ativos, eles têm que ser tangíveis, caso contrário, ele não vai ter nunca isso durante a fase de início ali de criação. Isso tem muito a ver com questão de diferentes idades, diferentes conceitos. Tá? Crianças até os 5 anos, diria que é praticamente inviável com raras exceções, você tentar tangibilizar alguma coisa em relação a dinheiro. Eu acho que os conceitos ainda são muito vagos nesse sentido. Ela começa a saber que as coisas custam, que às vezes custam barato, custam caro, mas ela não sabe o que é caro, o que é barato. Ela sabe porque os pais falam e tem que falar, né? Não adianta querer viver num mundo de ilusão com as crianças. Mas a partir dali eu acho que dá pra gente começar a fazer um trabalho legal, que é exatamente o propósito que eu quero, né? Então, assim, já tenho uma reserva aí que eu estou montando para os meus filhos, mas aqui eu vou começar do zero com vocês, porque eu quero começar nesse novo conceito, exatamente porque minha filha vai fazer 5 anos agora no começo de agosto. Então, por isso que a gente está trabalhando dessa forma. E o grande sucesso, não só para um projeto de enriquecer os filhos, como também nossos próprios investimentos, são duas premissas básicas: regularidade e o tempo, né? Então a gente tem a oitava maravilha do mundo aí, que são os juros compostos, e eles só fazem efeito, né, com regularidade de aporte e deixando o tempo fazer o trabalho também. Então, e o tempo vai passar, você fazendo esforço ou não fazendo esforço, você investindo ou não investindo, o tempo vai passar de qualquer forma. Então a gente tem que otimizar isso sempre da melhor maneira, tá? Onde investir, Raul? Você está falando bastante, mas assim, que produtos financeiros que eu posso investir pensando nos meus filhos? Alternativas são as mais variáveis. Então, se você pesquisar um pouco no Google, você vai ver aí vários discursos a favor e contra alguns desses produtos que eu estou falando para vocês. Mas entre eles a gente enxerga ali poupança, que já adianto, isso eu vou dar spoiler de cara, fujam da poupança, né? Assim, saiu essa semana, inclusive tem até no meu Instagram lá um post que eu coloquei que a economia começa a ficar boa, né? Tem aquele efeito manada de que todo mundo sabe tudo de dinheiro e começam a sair alguns discursos ali meio tortos que me preocupam um pouco. Então, a poupança ela não é um bom investimento, como o FGTS também não é, que rende metade da poupança. Mas a poupança, o que acontece? Ela tende a você ter uma rentabilidade às vezes inferior à inflação. Faz sentido? Não faz. Então, assim, poupança não é investimento, tá? A poupança só é melhor que um cenário, deixar o dinheiro embaixo do colchão que ninguém mais deixa. Então, poupança não é alternativa. A gente tem alternativas aí com risco similar, com risco semelhante, com perfil de risco semelhante e com mais retorno financeiro, tá? A gente sempre tem que tentar otimizar o dinheiro de acordo com os propósitos que a gente tem, com o tempo que a gente tem para utilizar esse recurso. Outra alternativa são os famosos títulos do Tesouro Direto. Então, vocês já ouviram falar de Tesouro Direto Selic, Tesouro Direto IPCA mais para algum ano, 2035, 2021, tem vários títulos do Tesouro, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Opções de fundos de investimento, então também tem alternativas aí para alocar dinheiro em fundo de investimento. Sempre tem que tomar cuidado, porque fundo de investimento muitas vezes pode ter custo alto e o retorno não é compatível, então tem que analisar com cuidado. Um produto muito bem difundido, que tem um apelo muito grande, uma tangibilidade muito grande, é previdência privada infantil. Né? Essa previdência privada voltada para crianças, cada seguradora e cada banco trabalha com um nome. É uma opção legal, é uma opção que, se bem trabalhada do ponto de vista fiscal, você tem ganhos fiscais, você como responsável pelo menor ao longo do tempo, mas também tem que
tomar cuidado, porque o produto de previdência ele é um tanto quanto complexo e uma tomada de decisão errada em relação ao produto que você opta, PGBL, VGBL, forma de tributação progressiva, regressiva, tem uma série de variáveis, opções de fundos, né? E aí tem que analisar a mesma coisa da letra C ali de fundos de investimento para ver se o fundo é interessante, se não é. Então tem uma série de variáveis que assim, a chance de fazer besteira é grande quando não tem alguém te dando um suporte ali imparcial. Então precisa tomar muito cuidado com esse produto. Ele é bom, mas tem que tomar cuidado, tá? E uma última alternativa é a renda variável. Então assim, se a gente pensar que a gente está num projeto de filhos, que mesmo que a gente comece com 5 anos, a gente está falando aí de um cenário de 13, 14, 15 anos para frente. Faz sentido eu pensar em uma alocação de renda variável pensando nas crianças, desde que esse dinheiro seja um dinheiro separado para isso, com esse propósito, desde que eu já tenha uma reserva de emergência, desde que eu já tenha investimentos para outros projetos pessoais. Então, assim, a gente tem que entrar num projeto como esse, primeiro de forma bem equilibrada nesse sentido, mas principalmente pensando no fator tempo, né? Então não pode ser um dinheiro que eu dê uma dor de barriga, eu vou precisar pegar esse dinheiro que era do meu filho para eu usar para mim. Não. O dinheiro é para o projeto enriquecendo filhos. Então, a gente não pode mexer nesse dinheiro. E aí, com essa premissa, a gente pode começar a pensar em alguma questão de alocação em renda variável. E a gente vai falar sobre isso. É um assunto que dá arrepio em muita gente, principalmente quando não conhece. Vai falar de bolsa de valores, de ações, de outros produtos aí de renda variável. Mas, pensando nas crianças, eu vou te falar e vou te provar isso ao longo do tempo para quem me acompanhar, que acaba sendo o melhor cenário. Tá? Então a gente vai muito nessa linha aí para mostrar de que forma que a gente consegue estabelecer algo pensando em renda variável, de forma não tão volátil, mas com retornos e que vai me ajudar a otimizar o processo de todos aqueles pilares que a gente falou na tela anterior. Então essa é a linha que a gente pretende conduzir em relação a produtos. Então a gente vai falar um pouquinho sobre eles nos próximos dias. E aí minha ideia é que a gente consiga estabelecer aí logo na primeira semana de agosto, então a gente já está quase lá, o início do projeto efetivo, onde vocês vão poder acompanhar de que forma que eu fiz a abertura da conta corrente dos meus filhos, de que forma que eu fiz a abertura da conta na corretora de investimento, que ativos a gente vai comprar, como que a gente vai acompanhar isso, o que vai ter de rentabilidade, e aí vai entrar num famoso reality show aí pra gente poder acompanhar isso de perto, tá bom? Gente, obrigado mais uma vez, ficou um pouquinho longo aí, mas eu acho que vai ser um projeto bem bacana pra gente seguir, e mais uma vez eu peço, quem puder compartilhar o vídeo, compartilhe, Facebook, Instagram, o que for, com os amigos, quem puder já se inscrever no canal também, super bem-vindos. Eu vi que teve bastante visualização no vídeo, mas ainda pouco se inscreveram. Então, assim, o de inscrever é legal porque me ajuda a desenvolver mais o projeto para vocês. Então, curtam, compartilhem, se inscrevam, cliquem no sininho que tem aí do lado para poder ser avisado, porque, como eu falei, os horários vão ser meio atípicos no começo. Mas obrigado mesmo e vamos para o próximo vídeo amanhã. Boa noite. Tchau, tchau.